Caleri não renova e quer deixar o São Paulo, Gabriel? Que história é essa? Vamos comentar muito aí sobre isso. Tem bastidores aí também da situação do Zubeldia no São Paulo. Vamos estar falando sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E o São Paulo empatou com o Atlético domingo, tá? E ontem, na segunda-feira, foi dia de reapresentação no CT da Barra Funda. Olha aí. O São Paulo se reapresentou aos treinos nesta segunda-feira no CT da Barra Funda, de olho na partida contra o Alianza Lima na próxima quinta-feira pela segunda rodada da Copa Conmebol Libertadores. Agora o foco é Libertadores, já temos a segunda rodada já batendo aí na porta, pode jogar isso na quinta-feira aí, né, que vai ser no estádio do Morumbi. O atacante Lucas e o meia Oscar, em recuperação de lesões, ficaram na parte interna do CT em trabalhos com fisioterapia. O volante Pablo Maia, que também está no DM, deve demorar mais a voltar a jogar, também não foi a campo. Irmão, Lucas, Oscar, Pablo Maia, esses três aí, vão demorar um tempo para eles voltar a fazer trabalho no campo. Por enquanto, só parte interna, DM, academia no máximo. Campo, irmão, a gente não vai ver eles no campo aí, no campo de treino, por um bom tempo, tá? Por um bom tempo. O Pablo Maia fez cirurgia, então vai demorar mais alguns meses para voltar. O Lucas, cara, tá o quê? Desde a semifinal contra o Palmeiras, ele não tá treinando, então vai demorar mais um tempo. Não tem a menor previsão de quando ele volta. E o Oscar, irmão, é 3 a 4 semanas, um mês, para ele poder voltar a jogar. Então ele vai ficar algumas semanas aí só trabalhando na parte interna, para depois ir para a transição e fazer trabalhos aí no campo. E até lá, irmão, tem muito chão ainda, né? Tem muito chão ainda. O Luiz Gustavo não tem nenhuma notícia ainda sobre ele. Quem sabe até agora é que ele está internado indo no hospital e não tem mais nenhuma notícia, nenhuma novidade em relação a isso aí, tá bom? Nesta segunda-feira, os titulares que jogaram contra o Atlético Mineiro fizeram um trabalho regenerativo, mas para recuperar ali a parte física. Os demais jogadores treinaram normalmente com bola. O técnico Luiz Beldia não deve ter nenhum novo desfalque para a partida contra o Alianza Lima, né? Só que faltava também, né? Ninguém aguenta mais desfalque. Tem uma, né? Se você for olhar os desfalques do São Paulo, dos quatro, né? Os quatro aí, que é o Oscar, o Lucas, o Caleri e o Luiz Gustavo, dos quatro, três são titulares. E o Luiz Gustavo, que não é um titular absoluto, mas ele só é quando o Pablo Maia tá fora, entendeu? Então, até o Luiz Gustavo se machucar não, dele ter esse problema aí, ele era um titular do São Paulo, né? Então, de qualquer forma, os quatro faz bastante falta a ele. Segundo o GE, a tendência é que o São Paulo vá a campo na próxima quinta-feira com a mesma escalação que foi utilizada no empate contra o Atlético Mineiro. Até porque não tem muito o que fazer, né, rapaz? Tem muito desfalque, o elenco é muito curto em relação ao ano passado, então não vai ter, evidentemente, uma mudança muito grande no time. Vai ser realmente o time que entrou contra o Galo, vai ser bem parecido já nessa quinta-feira contra o time do Alianza Lima, desde que não tenha nenhuma lesão, né? Vamos até bater aqui na mesa para não ter mais nenhum tipo de problema, porque a gente não aguenta mais desfalque, lesão, porque já não basta os titulares que já estão fora, que faz uma falta gigantesca, né? Enfim, a gente comentou sobre o Lucas e o Oscar, rapaz, olha só. O Lucas tem 3 gols e uma assistência até aqui, enquanto o Oscar já marcou 2 vezes e deu 4 assistências. O São Paulo fez 21 gols na temporada. O Lucas e o Oscar participaram de 10, tá? Então o São Paulo fez 21 gols no ano, né? E o Lucas e o Oscar participaram com gol ou assistência de 10, né? Então, dá 48% dos gols do São Paulo teve participação do Lucas e do Oscar, que é quase metade dos gols do time. Então, além deles ser os 2 melhores do time tecnicamente, os números também dizem a importância que eles têm, né, cara? Então, é muito complicado. Só um deles, quando tá fora, já faz muita falta. Os 2 fora ao mesmo tempo, irmão, aí a gente tem eu posso falar, nosso nível ofensivo cai bastante, entendeu? Nosso repertório ofensivo cai muito sem os 2. É uma diferença muito, muito grande. Aí, né, e os números dizem aí que eles participam de quase 50% dos gols do São Paulo até aqui nessa temporada. Belezinha, rapaziada? Bom, vamos avançando aí e vamos falar sobre a situação do Zubeldia no São Paulo, porque o Zubeldia ficou aí em muitos jogos, né? Cai, não cai, aí não ganha, aí empata, aí o time joga mal.
e ficou nessa pressão gigantesca que ele teve aí, até o jogo com o Tadieres, que foi o jogo que a gente venceu, e depois empatamos com o Atlético Mineiro. Tá, vamos lá. Ó. Informação do André Hernan. A análise interna em relação ao Zubeldia no São Paulo é que a pressão diminuiu muito. Não tem mais aquela análise jogo a jogo. Não tem mais isso. O trabalho está sendo bem avaliado e segue. Isso aqui só mostra o quão bizarra é a nossa diretoria, né? Porque quando o cara tava empatando, perdendo, aí os caras estão analisando de jogo a jogo. Agora que ganhou um jogo importante e empatou um jogo fora de casa, que a gente fez um bom jogo contra o Galo, aí não analisa mais, né? Agora não, agora o trabalho é bom, fica aí. É isso que eu já comentei com vocês em outros vídeos, né, cara? A diretoria tem que avaliar o trabalho dele, tem que falar, ó, a gente tá todo dia no CT, conversa todo dia com o cara, a gente vê todos os treinos, vê como é que é o ambiente dos jogadores com o técnico, e o trabalho é bom e ele fica e acabou, entendeu? Ou o trabalho é ruim e manda o cara embora, aí fica todo esse negócio. Aí se perder pro Alianza Lima em casa, empatar com o Cruzeiro domingo, será que vai voltar de novo? Vai, a gente sabe muito bem como é que funciona essa situação aí, né? É aquele negócio, rapaziada, tem algumas coisas que são bem simples, futebol é resultado, né? Futebol é resultado aí, e uma coisa a gente não pode negar, a semana do São Paulo era duríssima e a previsão, irmão, não era nada boa. Tu empata em casa contra o Sport num jogo terrível do São Paulo, aí tu imaginava, pô, depois o Tadieres fora e o Atlético Mineiro fora. Tu fala, pô, irmão, pro time perder os 2 jogos aí, é rapidinho pelo que o time não vinha jogando até o jogo com o Sport. Acabou que venceu o Tadieres e empatou com o Galo, tendo chance pra ganhar, né? E fez um bom jogo aí o São Paulo. O André Hernan ainda explica que o Zubeldia ganhou uma sobrevida no São Paulo ao encontrar soluções para alguns problemas da equipe em meio ao monte de pressão e instabilidade. Tá aqui, ó. Abre aspas para o André Hernan. Ah, mas por que mudou tanto? Desde o jogo da Libertadores contra o Tadieres, há uma visão que o Zubeldia tem conseguido pontos que era difícil de ver no trabalho dele no começo do ano e principalmente no final do ano passado, que é conseguir buscar alternativas no time mesmo nas dificuldades. Por exemplo, há uma análise de que ele achou um time com 3 zagueiros, com o Ferrarese jogando pelo lado direito e jogando o Cedric Soares numa segunda linha. Há uma análise muito positiva. E há uma análise positiva também do Marcos Antônio junto com o Alisson como uma dupla de volantes, fecha aspas aí para o André Hernan. É que assim, rapaziada, a gente questiona o Zubeldia sobre algumas situações, né? Mas ele também tem muita dificuldade em relação ao elenco, né, cara? A gente tem poucas opções aí. E, de fato, essa questão dos 3 zagueiros é algo que é positivo e que hoje não dá nem para pensar em mudar. É algo que deu certo, que funciona. Né? A gente já tem estabelecido na zaga já há muito tempo Alan Franco e Arboleda, que são os 2 melhores do time, os 2 melhores zagueiros do time. Aí ele botou ele com 3 zagueiros. Em alguns jogos jogou o Sabino na linha de 3. E muitos jogos do fim do Paulista pra cá jogou o Ferrarese na linha de 3 zagueiros. A gente viu que o Ferrarese, irmão, joga bem praticamente todos os jogos. E ele é melhor que o Sabino, né? Então, por exemplo, hoje está estabelecido que é uma linha de 3, né? Não dá pra imaginar o time jogando com linha de 4 hoje. Tem que jogar com 3 zagueiros porque tá indo muito bem. E com o Ferrarese, entendeu? Eu gostei da parte do Marcos Antônio também contra o Atlético Mineiro. Achei que ele fez um ótimo jogo. Talvez, olha, eu vou te falar. Se não for o melhor jogo dele pelo São Paulo, foi um dos melhores. Eu gostei muito do que eu vi dele aí, né, cara? Marcando, com pegada no meu campo. Ali, coisa que não é da característica dele, né, cara? O São Paulo tava com a menos, ele mordeu, desarmou, né? Que é um estilo de jogo que não é o dele, porque ele é mais um segundo volante do que um primeiro, né? Aquele cara marcador, não é muito dele, mas a gente viu também isso no jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, tá? E tem mais, rapaz, vamos seguir aqui, ó. São alternativas que um treinador busca durante o treino e dentro do elenco com o São Paulo jogando bem. Venceu o Tadieres e poderia ter vencido tranquilamente o Atlético Mineiro. Então a pressão diminuiu. O treinador agora ganha pontos e uma sobrevida em relação à pressão até o trabalho questionado. Informação que trouxe aí o André Hernan. Então agora, assim, rapaziada, é aquele negócio muito simples, irmão. Resultado, né? Conseguiu 2 jogos dificílimos fora de casa, uma vitória e o empate com o time fazendo um bom jogo e com chance para ganhar. Então, cara, é simples. Futebol é resultado, teve resultado aí, foi uma boa semana pro São Paulo e isso evidentemente diminuiu, né? E se tropeçar 2, 3 jogos, vai voltar tudo de novo, né? Porque o São Paulo é desse jeito. O São Paulo é dessa forma aí, né? Mas enfim, vamos ver se agora, né,
né, o time jogou bem contra o Galo, esse time consegue ter uma sequência de jogos, e a gente viu nesse último jogo que a gente pode fazer bons jogos, mesmo não tendo o Lucas, o Oscar, o Luiz Gustavo, o Paulo Maia, que são titulares do time. Então, mesmo sem eles, que é muito difícil, a gente conseguiu fazer uma boa partida. E repetindo, teve a chance do Lucas Ferreira de fazer o gol, de a gente ganhar o jogo. Infelizmente ele perdeu, faz parte, mas tivemos a oportunidade de ganhar, né? Então vou ver se o São Paulo consegue aí ter uma sequência de boas situações. Ninguém quer que jogue igual o City do Guardiola, né? Igual o Barcelona de 2011. Não, cara, o time fazer bons jogos. Eu particularmente fiquei satisfeito com o que eu vi no domingo. Se tiver mais atuações daquele nível, já vai ser aí um sinal positivo se o time conseguir ter essa regularidade, coisa que não tem, né? Enfim, temos agora 2 jogos fora, contra o Alianza Lima na quinta e contra o Cruzeiro no domingo, né? E mesmo que não jogue bem, tem que se impor, porque são 2 jogos em casa, irmão. Jogo em casa, estádio lotado, tem que se impor, mostrar quem manda, tá? Até mesmo se não der pra jogar bem, tem que se impor dentro de casa, né? Postura, não dá pra jogar bem, tem que ter postura ofensiva, né? Ficar dando a bola para o adversário e ficar jogando pelo empate. Aí realmente fica muito complicado, né? Como a gente já viu já acontecer em outros jogos aí. Coisa que o São Paulo não fez contra o Sport, foi se impor. O São Paulo não fez isso, né? Enfim. Bom, vamos avançando aí, rapaziada. E o negócio é o seguinte, ó. Quero comentar com vocês agora sobre o Caleri, tá? O Caleri que tá numa fase terrível, né, cara? Um negócio terrível. Inclusive, a sequência de jogos do Caleri aí é um negócio impressionante, né, cara? Contra o Sport, ele perde um pênalti, contra o Tajeres ele faz um gol e é anulado, porque o Oscar estava impedido quando deu passe, e no jogo seguinte contra o Atlético ele é expulso. Então tipo assim, ele tá conseguindo fazer tudo, perde gol, é expulso, quando faz gol é anulado, daqui a pouco ele faz um gol contra, só tá faltando isso, só tá faltando ele fazer um gol contra aí, né, cara, pra completar a fase dele, porque rapaz, tudo dá errado pra ele, negócio maluco. Aí o que acontece? O contrato do Caleri acaba com o São Paulo no ano que vem, tá? Ele tem mais essa temporada de contrato, mais o ano de 2026. Segundo Alexander Vieira, o Caleri pretende finalizar o seu contrato com o São Paulo, que vai até dezembro de 2026, e depois ir para o All Boys se aposentar. O atacante não planeja renovar contrato com o São Paulo por enquanto, tá? Então, por enquanto ele não tem interesse em renovar com o São Paulo, e o planejamento é joga esse ano pelo São Paulo, joga 2026 e depois se aposentar no All Boys, que se eu não me engano está na 2ª divisão da Argentina, que é o time de coração, como ele já falou outras vezes. Eu comentei isso aqui com vocês nos últimos dias que no ano passado, tá, 2024, tinha saído algumas informações, isso foi naquele período que ele foi especulado no River Plate, foi especulado no Boca. Aí tinha sido algumas informações, ó, o Caleri não tem interesse em sair do São Paulo, ele quer cumprir esse contrato atual com o São Paulo, renovar com o São Paulo mais uma vez e depois ir para a Argentina se aposentar no All Boys. Agora o negócio mudou, agora ele não quer saber nem de renovar, por enquanto é só cumprir esse contrato e depois jogar aí no All Boys. Óbvio que isso aqui também vai muito do momento do cara, né, rapaz? Ele tá jogando muito mal aí, óbvio que se ele voltar a jogar bem, coisa que eu acredito, que eu acho que ele tá numa fase terrível, acho que ele tá numa fase terrível, mas eu acredito que ele pode voltar, que ele pode melhorar e voltar ao seu Caleri que já foi em outros momentos. Eu acredito, acho que, nossa, a passagem do Caleri acabou, não serve mais, acho que ele tem que melhorar e acho que ele pode melhorar aí, tá? Então, tá aí, o que vocês acham sobre isso? Sobre ele já não querer renovar com o São Paulo agora, porque eu fiquei surpreso com essa informação, mas é a situação atual. Aí, óbvio que falta muita coisa ainda. Por exemplo, o São Paulo costuma renovar o contrato com jogadores no último ano de contrato deles. Então, em 2026, começo do ano que vem, provavelmente o São Paulo vai conversar com ele para tentar renovar o contrato dele. Como eu falei, vai muito também do momento, como é que o cara tá jogando, né? Mas imagino que o São Paulo vai sim tentar renovar o contrato com ele no ano que vem, né? Porque se vocês for olhar, né? O contrato do Rafael acabava esse ano e o São Paulo renovou esse ano, né? Renovou no último ano de contrato. O Igor Vinícius não renovou, mas está no último ano. Alan Franco não renovou ainda, mas está no último ano. Então, o Matheus Alves, que é da base, também só renovou esse ano, que tinha contrato até o final da temporada. Então, você pode sempre renovar os contratos no último ano de contrato do jogador. Então, vamos ver se com o Caleri vai acontecer isso no ano que vem, quando for o último ano de contrato dele pelo São Paulo, né? Vamos aguardar, tá? Bom, vamos avançando aí, rapaziada. Vamos mudar aqui de assunto. O negócio é o seguinte: o Lucas, que tá aí machucado já há algum tempo, né?
deu entrevista para o Globoesporte.com e confirmou a situação que aconteceu ano passado, que foi sobre o Alexandro. Vocês vão lembrar, o Alexandro estava saindo da Juventus, São Paulo tentou contratar aí ele, e foi uma novela gigantesca pela contratação do Alexandro, e no final acabou que ele não veio e foi pro Flamengo, né? E sempre tinha informação que o Lucas estava conversando, ajudando nas negociações, nas negociações não, conversando com ele, chamando ele para vir jogar no São Paulo, e nessa entrevista que ele deu pro GE, acho que foi a primeira vez que ele falou sobre isso e confirmou. Olha só, abre aspas pro Lucas ao GE. O Alexandro, quando ele foi para o Flamengo, saiu uns boatos que ele estava vindo para o São Paulo. E eu tentei de todo jeito ajudar. E aí, como é que tá? Fecha aspas para o Lucas, confirmando, né, que tentou ajudar, conversou com ele aí para tentar convencer e tentar ajudar o Alexandre a vir para São Paulo. Acabou que não veio, né? Teve a parte financeira também, o Flamengo ofereceu mais dinheiro para ele do que o São Paulo. Acabou que do nada depois ele foi parar no Flamengo. Foi uma novela gigante, como a gente comentou, e acabou que ele foi parar no Flamengo, né, cara? Esse negócio que virou meio que rotina, e quem fazia muito isso quando tava no São Paulo era o Rafinha, né? Era o Rafinha que fazia muito isso aí. E quando o Oscar veio pro São Paulo, vocês vão lembrar, assim, quando o Oscar veio pro São Paulo, quando começou a pré-temporada esse ano, o Oscar até postou uma foto no Instagram que foi de um print que o Lucas tava conversando com ele, chamando ele para vir pro São Paulo. Então o Lucas faz esse trabalho aí também, né, de além da diretoria conversar, negociar, o Lucas também dá aquela mãozinha ali para ajudar nas contratações de jogadores que são amigos, que são próximos, né? Como foi o caso do Oscar que eu gostei, e o Alexandre também é amigo do Lucas, né? Então ele tentou dar aquela ajuda ali, com o Oscar deu certo, mas com o Alexandre não deu, ele foi parar no Flamengo. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.